Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso de número 28. Romanos 8, 28. Coloca na tela, por favor. Isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ler aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco. É o que nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a força e a postura que precisamos ter para enfrentarmos os desconfortos, os desafios ao longo da nossa trajetória. Esse é um texto que diz que todas as coisas cooperam. Em algumas traduções, o contexto geral cooperam juntas. Todas as coisas que te acontecem, elas juntas cooperam uma com as outras, na vida daqueles que amam a Deus, na vida daqueles que estão cumprindo o propósito de Deus. É muito importante nós olharmos a nossa vida de uma forma um pouco mais ampla e pararmos de olhar apenas aquilo que acontece no momento isolado. Esse texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos entender que se avaliarmos apenas os fatos isolados, podemos perder a visão correta daquilo que está acontecendo. Muitas vezes, se olharmos apenas um fato isolado, parece que ele é mau. Mas se esperarmos um pouco mais, unirmos um fato ao outro, nós vamos notar que Deus está no controle de todas as coisas, nos protegendo, nos guardando. E aquilo que você achava ser um problema, ser algo ruim quando aconteceu, se você esperar um pouco mais, você acaba descobrindo que, na verdade, aquilo era algo que Deus estava montando para te defender de uma situação muito pior. Então a Bíblia é bem clara em dizer que todas as coisas, ou seja, todas elas juntas, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, todas as vezes que nós enfrentamos um desconforto, nós tentamos fugir dele. E por fugirmos dele, nem sempre conseguimos extrair dele a lição que ele vinha nos trazer. Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aquilo que eu estou enfrentando ou que eu vou enfrentar não tem autorização para me destruir. O que eu preciso é estar atento que Deus está no controle da minha vida e fazer uma leitura de qual o motivo pelo qual esse desconforto chegou a mim. Eu separei algumas coisas, por quê? Porque grande parte das pessoas, nós vivemos num ambiente cujo qual todas as vezes que aparece uma oposição, parece que o propósito da oposição é nos separar, é nos afastar daquele ambiente. Então, se eu estou enfrentando uma crise no meu casamento, a primeira coisa que eu penso é o quê? Eu preciso me separar. Se eu estou enfrentando uma perseguição no meu emprego, eu jamais, ou vou ter muita dificuldade de entender que aquela perseguição pode ser um objeto, pode ser uma forma, melhor dizendo, que Deus está usando para me lançar para cima. Eu não sei se você já reparou, todas as vezes que nós falamos do mal, o mal está sempre em baixo,
Já viu que a expressão inferno sempre dá uma conotação de que é para baixo? E o bem, Deus, o Todo-Poderoso, está sempre em cima. Então, todas as vezes que Deus entrar contra você, Ele te joga para baixo. Mas todas as vezes que o diabo tentar contra você, ele te joga para cima. É assim. Conseguimos enxergar no momento de adversidade que aquilo está acontecendo para o nosso bem, não é muito fácil. Então é por isso que, se temos um ambiente que começa a criar um desconforto em nós, nós corremos o risco de buscarmos uma fuga dele. Então eu estou sempre fugindo daquilo que me gera desconforto. E aí eu nunca consigo chegar em lugar nenhum, porque eu nunca aprendo nada, porque todas as vezes que eu tenho desconforto, eu fujo do desconforto. Eu não estou dizendo que é agradável, não é isso. Eu não estou dizendo que será fácil. Mas se todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o que você está vivendo hoje vai ter que ter o propósito de te abençoar amanhã. É assim que funciona. Por mais dor que tenha te causado até o presente momento. Mas normalmente 3 ambientes, e eu peguei isso para mostrar a vocês. Normalmente o conforto vem na nossa direção trazido por 3 mensageiros. Deixa eu colocar assim. E aí eu queria que colocasse na tela Daniel capítulo 1, verso de número 2. Preste atenção. Daniel 1, 2. O Senhor lhe entregou, Senhor com letra maiúscula, o que indica que é Deus. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Preste atenção. Nós temos um momento altamente desconfortável do povo de Deus. Não é o único, inúmeras vezes. Egípcios, assírios, babilônicos, hititas, filisteus, cananeus foram usados como objeto de correção para o povo de Deus. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sede zeloso e arrepende-te, é o que disse Deus a respeito do seu povo. O castigo que vem sobre nós vindo de Deus, e se você acha que Deus não castiga, Ele castiga. Só que o castigo vindo de Deus é chamado disciplina. Ele não vem para te destruir, Ele vem para te reposicionar. É assim que funciona. E mais uma vez, Deus vai usar uma nação para corrigir seu povo. Uma coisa importante nós entendemos é que às vezes vamos viver um momento de desconforto por aquilo que fizemos de errado. Aquilo que fazemos ou fizemos de errado vão gerar desconfortos em nós, sim. Então, quando eu estou vivendo um desconforto, eu preciso entender por que eu estou vivendo esse momento ruim. Por que eu estou vivendo esse momento de adversidade? Para que eu consiga entender o que está me acontecendo. Pastor, o que Daniel fez de errado? Ele não fez nada de errado, mas ele pertence a um povo cujo qual o rei tem se portado indignamente. Então, inevitavelmente, ele faz parte desse ambiente de correção. O desconforto que ele está vivendo é um desconforto trazido pelo erro. E todas as vezes que o desconforto é trazido pelo erro, ele tem a intenção de trazer uma mensagem para mim e para você. Mude de postura. Tem pessoas que querem orar para corrigir desconfortos, problemas trazidos por erros e não conseguem entender por que as coisas não se solucionam. Porque, na verdade, antes de orar para que as coisas se ajustem, você precisa saber por que é que elas se desajustaram.
Você precisa descobrir de onde é que está vindo essa força. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o desconforto vem para me ensinar alguma coisa. Eu tenho que entender isso. Então o que eu faço? Eu vou para a campanha, eu vou subir o monte, eu vou fazer orações, eu vou caminhar em tudo isso. Tá certo? Isso é muito legal, mas dê uma olhada há quanto tempo você tem orado. Dê uma olhada há quanto tempo você está vivendo esse desconforto, essa humilhação. Será que Deus não tem ouvido a sua oração? Por que é que as coisas não mudam? Será que você não precisa um pouco mais de oração? Do que oração? Tirar um tempo, né, para tentar entender de onde é que está vindo esse desconforto, que até hoje não conseguiu te ensinar a lição que você precisa. Então eu continuo orando a Deus para que Deus mude uma situação, quando na verdade o que tem que mudar não é a situação, sou eu. Então enquanto eu não mudo, a situação não muda. Eu preciso entender isso. Então o desconforto muitas vezes, o que ele faz? Se eu não souber quem ele é de verdade ou que mensagem ele vem trazer, eu posso tomar uma postura ruim, errada no que diz respeito a ele. Então eu vou continuar indo à igreja, eu vou até para o céu, eu só não vou conseguir me livrar do desconforto daqui, porque eu não mudo. Então meu casamento não muda, minhas finanças não mudam, meu relacionamento com Deus não muda, as coisas não mudam. Por quê? Porque quem precisa mudar não são as coisas, sou eu, mas eu não consigo enxergar, porque eu não sei fazer a leitura daquilo que está acontecendo comigo. Então eu vou culpar o diabo, eu vou culpar o governo, eu vou culpar o pastor, eu vou culpar o vizinho, eu vou culpar alguém. Entende? Porque você precisa fazer a leitura. Provavelmente daqui uns dias eu vou mudar de casa. Eu vou sair de onde eu moro para morar em outro local. Simplesmente por quê? Porque eu estou vivendo um desconforto com algumas situações onde eu estou morando. E por que é que eu estou vivendo esse desconforto? O que é que eu estou fazendo de errado? Às vezes a gente tem que se perguntar se aquilo que está acontecendo ali, na verdade, não é Deus tentando nos tirar daquele ambiente, para nos levar para outro. Não estou colocando a culpa em nada, não é nada disso. Eu só estou mostrando a você que um desconforto, ele traz consigo uma mensagem. E se nós não entendermos isso, né, nós teremos problema. E aqui a primeira mensagem é: vocês fizeram algo de errado. Salmo 136. 136 ou 37? O povo indo para o cativeiro. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Sabe para onde eles estão indo? Para Nabucodonosor. É essa história aí. Mas o 126 diz: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonha. Eles foram apenas para quê? Para viver algo confortável lá? É lógico que não. Para destruí-los? Não. Para reposicioná-los, para que o povo aprendesse com aquela lição. Então não fuja dos desconfortos antes de tentar saber que mensagem eles estão trazendo para você. Então tem gente que vai viver dor, desconforto e humilhação porque anda fazendo coisas erradas. Coloca dinheiro em lugares errados, emoções em lugares errados, amizades em lugares errados, fé em lugares errados, certo? Coloca segredos em lugares errados. Então, inevitavelmente, você acaba vivendo problemas, desconfortos cujos quais você mesmo causou. Mas esse não é o único, nós temos mais um modelo. Capítulo 6 ainda de Daniel, verso 4. Vamos lá. 6:4 de Daniel. Está difícil, hein, irmão? Não, é 6:4, não é 4:6.
Posso ler aqui então? Travou, irmão? Foi. Ele aperta, mas não vai. Esse computador não tem mais memória, ele tem uma vaga lembrança. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Preste atenção. O segundo motivo pelo qual você pode enfrentar desconfortos, perseguições, por inveja e por ciúme. Se você pode enfrentar desconforto por fazer coisas erradas, você também precisa estar preparado para enfrentá-lo quando você faz coisas certas. Daniel agora começa a receber perseguição. Estão procurando contra ele alguma coisa errada e não acham. E por que é que ele está sendo perseguido? Qual é o desconforto que ele está vivendo? Ele está vivendo o desconforto de estar vencendo. É o desconforto dos vencedores. Ele está vivendo o desconforto das pessoas que se posicionam bem, que resolvem estudar, que resolvem aprender, que resolvem crescer, que resolvem expandir, que resolvem construir, que resolvem empreender. Ele está vivendo o desconforto das pessoas que descobriram que vieram a este mundo para resolver problemas, para ajudarem outras pessoas e que esperam desse estilo de vida um ambiente cujo qual não tenha perseguição. Amadureça. Amadureça e descubra que nesse mundo teremos aflições, quer cometamos erros, quer não cometamos erros. As aflições virão de qualquer forma, porque nesse mundo teremos aflições. Ah, pastor, eu faço tudo certo, por que as pessoas me perseguem? Eu estou sempre querendo ajudar. Ah, pastor, eu estou na minha, eu só estudo, eu trabalho, eu não me meto na vida de ninguém. Que história é essa? Você está achando que você é perseguido por pessoas? Você é perseguido por Satanás. Você está achando que são pessoas que são seus adversários? Não são, não. Os nossos adversários e as batalhas que enfrentamos são nas regiões celestiais. Então você deve fazer tudo certo, sim, mas isso não é garantia que você não vai ser perseguido, você não vai enfrentar. Então aprenda a viver com os desconfortos de seus erros, para que você obtenha, através deles, mudanças. Mas aprenda a viver com os desconfortos da inveja, para que você se torne alguém adaptado a lidar com esse tipo de perseguição, com gente dizendo coisas que você não faz, levantando falso contra você. Onde? Em qualquer lugar que você estiver. Na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo e no seu ambiente de fé também. O lugar que tiver gente, pessoas serão usadas. E você pode fugir disso. Porque você tem um problema no emprego, então eu tenho que ir embora desse emprego, porque então vai embora do emprego, tá certo. Ah, essa pessoa que eu estou lidando é muito desafiadora, então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desafiadoras. Ah, porque fulano é muito nervoso, então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desequilibradas e nervosas. Vá embora, você tem todo o direito de não aprender as lições. É assim que funciona. Eu quero fugir do desconforto, então eu vou embora. Mas eu não vou parar em lugar nenhum, eu não vou conviver com ninguém, porque todas as vezes que um desconforto vier até mim, sabe o que eu faço? Eu vou fugir dele. Não é isso. Se eu faço errado, eu vou colher o fruto do errado, e eu tenho o desconforto causado pelos meus erros.
Se eu acerto, eu vou ter o desconforto causado pelo meu acerto, pela minha proatividade, pela minha maneira boa, certo, e fácil de viver. Porque quando eu facilitei a minha vida, sabe o que eu fiz? Eu criei um problema para os outros. Porque aí eu mostrei para eles que dava para viver bem com aquele dinheiro, dava para ser feliz morando naquele lugar. Dava. Então, inevitavelmente, eu vou ter esse tipo de desconforto, inveja e ciúme. Pessoas vão causar desconforto para você. É assim. O terceiro motivo pelo qual você pode viver desconforto, capítulo 6, verso 7. Vê se dá aí, irmão. 3 versículos na frente. Isso. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, certo? Que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Terceiro motivo que você precisa estar preparado para ser perseguido e para enfrentar desconforto. Quando as pessoas descobrirem que Deus está andando com você. Quando as pessoas descobrirem que a mão de Deus está estendida sobre você e que tudo que você colocar a mão prospera e que tudo que você faz, Deus envia anjo, arcanjo, querubim, quem quer que seja para te defender, pronto. Olha só. Daniel foi parar na Babilônia por causa dos erros dos seus pais. Está colhendo o que alguém plantou. Não interessa se foi você. Não interessa. Você sabe muito bem disso. Dívidas que não foi você que contraiu e hoje é você que está pagando. Irresponsabilidade de seus pais que hoje caíram e sobrou para você. Essa é uma verdade. Está assim de gente, ó. Hoje vivendo desconfortos porque o outro não teve responsabilidade nenhuma. Engravidou você num relacionamento extraconjugal, não tinha condições de criar você, deu você para aqui, para ali, para lá. Esse dia eu vi algumas pessoas indo embora da minha vida e eu comecei a me lamentar. E Deus nitidamente falou comigo, Lu. Querido, o teu pai e a tua mãe foram embora e você está com 55 anos. Se no momento que você dependia das pessoas, as pessoas foram embora e eu guardei você esse tempo todo, você está reclamando de quê agora? Eu olhei, recompus minhas forças e falei, tamo junto. Mas é verdade. Nós precisamos entender isso. Aqui, os homens descobriram, olharam a vida de Daniel, não tem erro para criar perseguição. Tem inveja que criou perseguição, mas também não deu certo. Persegue o cara e todas as vezes que o cara é perseguido, ele cresce. O maior império do mundo, o maior império que já pisou essa terra, o Império Babilônico, descrito pelo próprio Deus na cabeça da estátua do Nabucodonosor, caiu e Daniel ficou no governo do império que veio depois. Olha só. Então agora, já que ele não comete erro, e não adianta invejar o cara, porque o cara aprendeu a viver com isso, então nós vamos tentar impedir com que ele acione a sua fé. Então está aí, o texto que li. Os homens dizem, não, ele adora a Deus, só pode ser Deus. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para sermos perseguidos por amor de seu nome. Isso também vai te causar desconforto. Certo? A pessoa vai te chamar de retrógrado, de ultrapassado, vai falar uma série de coisas a seu respeito. Essa é a grande verdade. Vão te perseguir e gerar desconforto só por causa dos resultados que você tem
pelo que Deus faz na sua vida. Irmão, não sei o que Deus tem feito por você. Eu não sei como é que Ele tem agido a seu respeito. Mas você pode ter certeza que isso gera um nível de desconforto tão grande nas pessoas que elas vão tentar, né, criar um desconforto para você. Esse é o terceiro motivo. Mas pastor, qual foi o motivo do sucesso, então, de Daniel? E agora eu vou ler um texto grande e vou terminar já já. Mas vamos lá. Vou ler o salteado para ficar fácil. Daniel capítulo 1, verso 4. Volta lá. Daniel 1, 4. Jovens, sem nenhum defeito, certo? De boa aparência, instruídos em toda, doutos em, versados no, e que fossem competentes para assistirem no palácio e lhes ensinassem, e a língua dos, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele, lê agora, e que assim, então eles iam estudar durante quanto tempo? E depois eles fariam uma o quê? Uma prova. Depois de 3 anos eles fariam uma prova. Mas eles foram selecionados, lembram? Não podia ter defeito físico. Tinha que ser bonito. Instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendido e que tivesse habilidade para assistir no palácio isso, eles já passaram por um processo seletivo. E agora eles vão estudar durante 3 anos. Verso 17. Põe o 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura mas deu inteligência de todas olha para mim aqui. Quem eram os 4? Vamos lá, pode falar o que você quiser. Quer o nome dos judeus ou quer babilônico? Fica mais fácil o babilônico, né? Vamos lá, o nome de um. Não, mas aí você falou, não. Se é para falar babilônico, fala os 4 babilônicos. Se é para falar judeu, agora eu peguei a igreja. Porque você acostumou a falar Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Mas como é que era o nome de Daniel? Belt. Isso aí, agora sim. Então, quantos? Ora os 4, Deus deu. Quem é que está dando? Quem é que é com eles na Babilônia? Quem é que é com eles na Babilônia? Eles queriam estar na Babilônia, mas eles estavam. Eles queriam estar, mas eles estavam. Então não interessa para onde a vida te levar, leve Deus como seu companheiro de viagem. Porque se Deus estiver com você, a Babilônia, o Egito, a Síria, onde você estiver, o deserto ou o manancial, vai ter que se abrir para você prosperar e crescer. Você consegue entender? Lá, tá lá, os 4 garotos equipados, mas a Daniel ainda teve um bônus. O cara entende as visões. O cara estava bonito na fotografia. Sim ou não? Verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Verso 19. Então o rei falou-lhes, e entre todos, note que a prova é oral e é com Nabucodonosor. Certo? O rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como... Agora vocês descobriram aí o nome dos 4. Certo? Daniel. Isso. Olha só, versículo de número 21. Não, 20, perdão.
em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os encantadores que havia em todo o seu. Verso 21, Daniel continuou até o primeiro ano do rei. Preste atenção. Por que é? E aqui eu estou falando de Daniel, né? Vou deixar os rapazes de fora. Por que é? O que ele tinha de especial? Nós vimos que ele tinha uma boa aparência. Ele foi testado, é verdade, escolhido. Ele vai para a Babilônia. Na Babilônia ele tem uma postura um pouco diferenciada, é verdade. Ele vai estudar. É isso que ele faz durante 3 anos. Eles não vão fazer nada, a não ser estudar. E durante esses 3 anos estudando, eles conseguem se tornar os melhores alunos. E não há indício nenhum de que eles usaram um poder sobrenatural para fazer isso. O que acontece com esses rapazes é que eles entenderam que tem batalhas que são físicas, materiais. Tem batalhas que são emocionais. E tem batalhas que são espirituais. Existem falhas e erros que você vai cometer, que você poderia parar de cometer se investisse um pouco mais de conhecimento em você. Tem muita gente que tem problema financeiro e não tem nada a ver com o emocional, não tem nada a ver com o espiritual, tem a ver com preguiça. Tem a ver com falta de qualificação para conseguir um espaço no mercado onde ele consiga, né, um recurso que atenda às suas demandas. Então, eu preciso estar pronto para viver neste ambiente. Eu preciso estar preparado nesta área material. Porque está assim de gente que não frequenta uma igreja e que é muito bem atendido na área financeira. E não vem com essa história que o devorador vai roubar o dinheiro de quem não é crente, porque está assim de gente que não é crente, cheio da grana. E sabe por que ele é cheio da grana? Porque administra bem. Porque conseguiu fazer coisas, então não vem com essa conversa fiada para cima de mim, não. Pode ter um caso isolado que o devorador vai lá. Essa é a verdade. E grande parte das pessoas não investem em nada nessa área porque não entendem que desconfortos causados por este tipo de necessidade também podem ser trazidos por erros. Que diz para você, querido, vai estudar, vai se preparar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai evoluir, vai. E não vai, porque não consegue enxergar. Quando nós olhamos aqui, nós também aprendemos que vamos enfrentar batalhas emocionais, situações que envolvem problemas, quer com dinheiro, com compulsões para gastar por uma série de coisas, ou questões emocionais que envolvam você em qualquer outra área de relacionamento, e que são batalhas que são enfrentadas no ambiente emocional. E que você precisa investir nisso. Até hoje, gente, século 21, a maioria de nós achamos que psiquiatra é um médico para doido. Onde já se viu isso? Quando nós tivermos a nossa igreja lá, eu vou colocar psiquiatra. Já até encontrei um. Sentei com ele, falei com ele, amigo, tem uns irmãos na igreja que não tem demônio, eu tenho certeza que não tem. Eles são meio doidinhos, mas é só uns ansiolíticos, sapé com uns tarja preta. Uns irmãos, que o demônio nem entra, que ele fica zen. Você está rindo, mas o assunto é sério. Problemas emocionais, está aí Adriano e tantos outros que trabalham, umas pessoas que não têm nada de demônio, precisam cuidar de suas emoções.
emoções. Aí implica com todo mundo, porque não se realiza em nada. Eu vou viajar, você quer ver? Eu vou viajar. O cara que vai me buscar no aeroporto, ele é cirurgião plástico. Ele encosta, dizia, uma Mercedes, sabe? Ele desce, pega a minha mala, quase me chama de doutor, quase me pega no colo. E o cara, ele é advogado, desembargador, tem lugar que se você pegar o dono da quitanda e pedir ele para tomar conta do banheiro, será que tu não sabes que eu sou o dono da quitanda? Peça outra pessoa. Gente, irmão, que não se realizou, com problemas emocionais até o talo. Aí quer botar na conta do Satanás. Pastor, o diabo está furioso com o meu casamento. O diabo deve ir lá falar com Deus: Senhor, o senhor sabe que eu não me meto naquilo. O senhor sabe que aquilo é doido, se eu for lá, até eu fico doido. Você está rindo, mas é sério. Então você vai ter batalhas emocionais, sim ou não? Dia de tristeza, de angústia. Eu falei isso hoje no comércio. Tem dia que você levanta e encara gigante, maluco. Hoje eu rebento o que vier na vida, glória a Deus. Tem dia que você levanta e diz: meu Deus do céu, não vai dar nada certo. Terra de anão você está fugindo. Porque você é gente. É ou não é? É assim que funciona? É ou não é? Mas você tem que cuidar das suas emoções. Às vezes eu me vejo envolto em tanta coisa, eu falo de mim mesmo, estou pregando para você, não estou falando mal de você não. Tem dia que eu levanto e falo: Senhor, eu não estou aguentando mais não, o senhor não podia voltar hoje? Olha que egoísmo, não era para eu dizer: Senhor, o senhor me leva hoje? Para que voltar para todo mundo, se só eu que estou a fim de ir? Ué, mas não é a verdade? Então está assim de gente que não anda na vida porque sua vida emocional é uma droga, não sabe nada a respeito de si, não respeita o dia ruim dos outros, não consegue sequer delinear ou mapear as pessoas que convivem com você para descrever uma expressão de irritação ou um momento de irritabilidade. Às vezes você tem uma esposa, cara, e ela está fazendo uma tarefa que não gosta. E tu já sabe que ela não gosta, ela só faz porque tem que fazer. Então você vê a expressão da bicha. É de uma escrava, de uma Isaura, fazendo. Então naquele momento você sabe, ela está fazendo porque precisa ser feito, mas ela não estava a fim de fazer. Então você some de perto dela. Não vai lá oferecer ajuda. Fazia a leitura da expressão de um marido que chegou em casa depois de um dia, sabe, que deixou tudo que tinha na rua, voltou para casa só o refil. Se a senhora dá boa noite para ele quer matar a senhora e as crianças. Porque não tem dia assim, sim ou não? Porque pessoas são emocionais. Ao longo da minha vida, eu vivi quase o tempo inteiro vivendo com gente desafiadora. Eu acho que por isso que eu fiquei assim. Eu aprendi a lidar com gente desafiadora. Nunca tive gente fácil do meu lado, era simples. E não dava para fugir, que a gente não tinha família, né, Lu? Que eu estou falando com minha prima aqui, que é família. Quase uma pregação nossa. Tá aqui, ó. Foi criada, né? Isso aí mesmo. Forjado no fogo. Uma vida difícil, mas nós sobrevivemos, deu Walking Dead. Viramos zumbi, mas tá, beleza? Hoje não pode nada, tudo. Então tem que estar preparado para essas questões emocionais, para o pessoal te abandonar, falar mal de tu. E isso é fácil de fazer com estranho. Quero ver a tua casa te dando uma pernada, puxando o seu tapete. Cheio de Jason lá nas suas costas. A grande verdade é essa, a gente tem que estar preparado para isso. Não dá para se aborrecer, a vida não pode parar. Tem que aprender a lidar e a controlar. Para isso você precisa de domínio próprio, você precisa de postura para a sua vida emocional. E você precisa entender também que existem batalhas espirituais. Não tem a ver com coisas materiais.
O diabo também tem poder para fechar portas. Ele tem poder para criar problemas. Ah, pastor, ele só trabalha com possessão? Não, ele também trabalha com opressão. Tem gente que ele não pode dominar a mente, mas ele pode apertar as pessoas, aquela angústia, aquele sentimento. Então eu vou fazer um cortezinho aqui, só para sangrar um pouquinho e dividir a dor emocional e a pressão dos infernos com, vai namorar vampiro. Poxa, mas nós temos que entender isso. O mundo espiritual, ele é mais real do que podemos imaginar e nós vamos enfrentar batalhas com ele. E nós precisamos estar, palavra de Deus, oração, jejum, companhias de pessoas espirituais que nos ajudam nessa área, ou nos ajudem nessa área, porque tentações e provações virão de lá. Está aqui o dia que eu preguei para vocês a história do Davizinho com a Batseba. Vai ler lá. Chegou um visitante na casa, você lê o capítulo 11, Davi está sozinho na sacada. Você vê no capítulo 12, com a chegada do profeta, o profeta vê o profético, o que está fora dos olhos físicos. Então o profeta fala com Davi, você não estava sozinho, tinha alguém do seu lado na sacada, mas eu não vi ninguém. Não interessa. Não interessa se você viu. Você acha que não tem um demônio de você quando manda você se masturbar? Você acha que não tem um demônio perto de você quando manda você adulterar? Você acha que não tem? Você está de brincadeira. Será que é porque ele não apareceu chifrudo? Será porque você não sentiu o cheiro do enxofre? Será que é porque ele não se materializou? Será que é por causa disso? Que você não sentiu nenhum arrepio com a presença dele, esperando algo com suas emoções, ou algo físico real? Será que é isso? Nós precisamos estar preparados para essas batalhas, irmãos. E pararmos de fugir desses desconfortos. O desconforto é de erro, então eu estou pronto para a mudança. O desconforto é inveja, é ciúme e perseguição, eu estou pronto para resistir e vou continuar. O desconforto é por quê? Porque Deus está comigo, é no mundo espiritual, então beleza, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou aprender a andar com mais alguém. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Nós temos que estar preparados para essas batalhas. E muitas vezes, pasme vocês, eu aqui citei as batalhas físicas, emocionais e espirituais. Às vezes, acontece tudo ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa vem te contar a história e você vê que ela está sendo perseguida porque cometeu erros, ela está sendo perseguida porque está enfrentando ciúmes, e ela está sendo perseguida porque Deus é com ela. Ou às vezes está sendo perseguida porque Deus não está com ela e ela está desprotegida. O mais importante é você entender quem é que está atacando o teu filho. Quem é que está atacando o seu casamento? É o diabo ou você? Com má administração. Quem é que está acabando com o seu casamento, minha senhora? É o dinheiro ou são suas emoções? De onde é que vem o ataque? Qual foi o modelo mental que te ensinaram? Vamos botar tudo na conta do diabo? É bem mais fácil. Eu sei que nem tudo nós teremos resposta. Mas boa parte, nós conseguimos a leitura, ou fazer a leitura pela palavra de Deus. Que Deus abra a sua mente, e a minha também. Todos os dias, eu vivo minhas pressões, meus dilemas, minhas tentações. A maior parte delas acontece quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho, é que vivo as minhas maiores tentações, as minhas maiores dificuldades. Me aborreço e tenho algum desconforto quando convivo com pessoas.
Às vezes me exalta um pouco, me desequilibro, mas não chega nem perto do que eu penso em fazer quando eu estou sozinho. Dos ataques que recebo quando eu estou só. Pensamentos dos cujos quais eu me envergonho. Tem horas que me dá vontade de estar vivendo no Velho Testamento, onde o pecado era só cometer. Pensar, não olhar. Eu gosto de falar das minhas fraquezas, porque eu aprendi uma coisa: quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Eu estou há 32 anos no Evangelho, limpo, cheio de tentação, cheio de pressões, mas seguro nas mãos de Deus, que me trouxe até aqui, que tem honrado o meu nome. Quem anda comigo sabe quanta honra Deus tem depositado na minha vida e o quanto eu sou grato a Ele. Não sou perfeito. E quando eu vejo um membro da igreja errar, a primeira pessoa que o erro dele mostra, sabe quem é? Eu. É a mim que eu vejo. Vamos sair daqui mais forte. Não vamos nos acovardar e fugir dos desconfortos. Vamos enfrentá-los e tirar todas as lições. Se o desconforto que você está vivendo é para mudança, mude. Se você faz o melhor de si e as pessoas estão te perseguindo, continue fazendo e aprenda a viver com a inveja. Aprenda a viver com essas pressões que não deveriam existir, mas infelizmente elas existem. Se você não tiver, talvez é por causa de uma dessas situações que você saiu da igreja que você estava e está aqui. Que você era tão comprometido que as pessoas te perseguiram e você ficou sufocado. Se não aprendeu a lição lá, aprenda aqui. Aqui também tem gente que vai te perseguir. Aqui também tem gente que vai tentar te neutralizar. Mas se veio para cá, se fortaleça. E fique pronto para o embate. Porque é assim que funciona. Vamos prosseguir, irmãos. Amém. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, gente, quando um pregador normalmente vem para pregar, ele precisa estar atento a alguns sinais. A gente sempre vai pedindo a Deus que sinalize se aquilo que nós colocamos, né, que o pregador coloca no coração, se está alinhado com aquilo que a igreja precisa receber. E numa das canções que me sinalizou a resposta é: usa-me, eu sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Aquilo que parecia impossível tornou-se viável. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, o capítulo 16, versículo 15, perdão. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Repita comigo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco
ó Deus, que toda distração, que tudo aquilo que possa tentar impedir a semente de não apenas germinar, mas de se tornar produtiva, seja repreendido agora pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, continua falando conosco, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Às vezes, quando ouvimos um texto como esse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, podemos ter a sensação que pouco tem a ver conosco, que este texto é um texto direcionado aos missionários, aqueles que irão viajar, que precisarão conhecer novas línguas, adquirir hábitos e técnicas de evangelização, para aquelas pessoas que foram comissionadas por Deus para romperem as barreiras, missionários em nações não alcançadas, aqueles que fazem missões em ambientes de mendigos, eles fazem missões no ambiente do cárcere. Mas eu quero ampliar um pouco mais isso e lembrar a você que a palavra mundo, ela tem algo muito particular a ver com você e comigo, pois cada um de nós trazemos a representação do nosso mundo aqui. O seu mundo não é o mesmo que o meu. Ué, pastor, como assim? Seus vizinhos são os mesmos meus? Não. Sua família é a minha? Não. Certo? Suas amizades são as mesmas minhas? Não. Isso define seu mundo. Esse ambiente é um ambiente cujo qual você foi alcançado para que você possa transformar. A proposta da igreja é exatamente essa. Por que você acha? O que o apóstolo Ezequiel descreveu é um período de 35 anos. Isso não aconteceu da noite para o dia. Pessoas foram sendo alcançadas, e à medida que pessoas de outros mundos foram chegando, a igreja foi indo para outros bairros, para outros estados, outras cidades, para outros países. Foi o que ele narrou aqui. E por que isso chegou onde chegou ou está avançando? Porque a cada dia que passa, novos mundos, eles estão recebendo a palavra de Deus. É estranho a gente usar a palavra mundo assim, mas é desse jeito que eu quero que você entenda. O seu mundo precisa mudar. Ele é o ambiente que você trabalha. Ele é a sua vizinhança. Certo? Ele são as pessoas que você conhece, e eu não vou mudá-lo não, eu nem conheço esse pessoal. Quem conhece é você. E é você que vai ter que ser usado para mudar esse mundo. É isso que a igreja faz. Aliás, eu tenho descoberto, apóstolo, que nós não viemos à igreja para ser salvo. Nós já fomos salvos como recebemos Cristo Jesus. Então por que é que a gente continua indo para a igreja mesmo depois de ser salvo? Porque se nós não estivermos aqui, o pessoal não vem. Eles têm que vir para nós mostrarmos para ele aquilo que nós recebemos, para eles irem levar. É assim que funciona. É por isso que nós estamos aqui direto na igreja, oferecendo a outras pessoas aquilo que nós já recebemos em nome de Jesus. Então eu preciso fazer com que você entenda isso hoje, para que você possa ir para o seu mundo, tá certo? Vá para o seu mundo, prega o evangelho a quem? A toda criatura. Isso, a criatura que você gosta, a criatura que você não gosta, entendeu? Tem gente que você gostaria que fosse para o inferno, mas não pode. Entendeu? Tem uns parentes seus que você olha e diz: pastor, tomara que a gente não lembre que é parente.
Senão vai ser difícil viver no céu. Mas é importante que venhamos entender isso. Então eu vou te mostrar. Você não precisa abrir, eu quero que você olhe para mim, eu quero a sua atenção. Eu vou usar o texto bíblico, mas eu preciso que você preste atenção em mim. Porque seu papel é sair daqui para mudar seu mundo. Diga para quem está do seu lado, vai mudar seu mundo? Isso aí. Vá mudar seu mundo. Repita de novo, vá mudar seu mundo. Agora, para ficar mais pessoal, diga assim, eu vou mudar meu mundo. Isso. Olhe para mim agora. Jesus está arrebanhando um grupo de homens com o propósito de mudarem seu mundo. André é um dos primeiros a reconhecer isso. Ele era um dos discípulos de João, um dos primeiros a serem alcançados pelo Evangelho no Novo Testamento. É o irmão de Pedro, André. É André que fala para Simão que tinha encontrado Jesus. Um grupo de homens está sendo formado, montado, instruído para mudar o ambiente que eles frequentam. Eles são treinados para isso, bem preparados, é verdade. Mas muito mais do que alcançar esses homens, o que eles estão recebendo é muito maior do que eles possam imaginar. Eles têm um modelo mental de que a salvação é apenas para os judeus, o povo escolhido. Eles ainda não têm um entendimento de que isso vai mudar, que Jesus vai dar uma amplitude muito maior a isso, e todos aqueles que receberem a Cristo como Senhor e Salvador, receberá desta atitude o poder de serem feitos filhos de Deus. Romper com isso seria um grande desafio para todos os discípulos. Todos eles tinham sérios preconceitos quanto a algumas coisas. Era uma visão muito limitada. Chega um determinado momento que Jesus precisa ampliar isso. E ele descobre que seus discípulos não estão preparados para irem a todo mundo. Ele vai precisar de mais gente, como o apóstolo Paulo mais à frente, indo para o mundo que Pedro não conseguiu alcançar. Ele vai precisar de uma série de pessoas ao longo da história, e dentre elas, o projeto Vida Nova, certo? Que traz consigo suas características, suas peculiaridades, que conseguiu se comunicar com mais eficiência, com mais eficácia, com um grupo de pessoas. E não tem nada de errado nisso. É o mundo do projeto Vida Nova, louvado seja Deus. Mas eu vou te apresentar 2 exemplos. No Evangelho de João, no capítulo 4, uma história bem estranha vai acontecer. Diz mais ou menos, se você gosta de acompanhar, eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. É só para você sair daqui. Ó, João capítulo 4. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos que João, ora ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicá, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, era quase meio-dia. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse Jesus, dá-me. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse Jesus, dá-me de beber. E ela disse, como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque o judeu não se comunica com o samaritano. Fecha o parênteses e bota uma pontuaçãozinha. Jesus disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, tu é que me pedirias e eu te daria da água viva. Ela falou, o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse, mulher, aquele que beber desta água tornará ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará um manancial que salte para a vida eterna.
Ela gostou da conversa, falou: Senhor, onde pois o Senhor tem desta água? Me dê um pouco aí, para eu não tornar aqui para apanhar. Jesus falou: faz o seguinte, vai lá e chama o seu marido. Ela falou: marido? Eu não tenho marido não, moço. Ele disse: bem disseste, em verdade não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Ela falou: nossa, que vergonha, veja que o senhor é profeta. Mas nossos pais disseram que nesse local é o lugar de adoração. Vocês dizem que Jerusalém é o local da adoração. Ele disse: ora vem, que nem nesses montes nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e é verdade. Mais à frente um pouquinho, para a gente ganhar tempo, a mulher deixa o cântaro, sai correndo para a cidade. Os discípulos estão chegando das comprinhas que fizeram, e olha que coisa fantástica. Jesus vai a Samaria. Não era um local muito agradável para os judeus. Havia um litígio, uma briga, né, entre eles. Eles não gostavam de se misturar. Isso é uma coisa antiga entre eles. E agora Jesus vai passar por Samaria. Chega em Samaria com seus 12 discípulos, para perto do poço do Jacó, e fala para os 12 homens. Quantos homens? Vamos fazer compra lá no supermercado de Samaria. Ô gente, peraí. Tinha quantos homens com Jesus? Não, com Jesus. Com Jesus 13. Beleza, matemática. Quantos homens foi fazer compra? Ó, vamos lá. Tinha 13 homens. 12 foram fazer compra, quantos ficou? Então, os 12 foram comprar comida para quantos? Ah, agora sim. Ô gente, seja franco, o homem é lesado, mas mandar 12 fazer compra para 13 é gente demais para esquecer. É ou não é? Porque o homem é assim, o homem, se a senhora tem um, a senhora tem que saber. É um negócio difícil. Eu lembro da história da mulher que olhou para o filho, 5 anos de idade, começou a desconfiar que o filho não era nem dela nem do marido. 5 anos de idade. Falou: esse menino esquisito, não parece comigo, não parece com o pai. Fazer um teste de DNA nesse garoto. Foi lá, colheu e fez escondido do marido o teste de DNA. O resultado chegou. O menino não era filho nem dela nem dele. 5 anos criando o garoto. Ela ligou para o marido desesperado e falou: meu amor, tem uma bomba para te falar. Ele falou: o que é? Esse menino não é meu filho nem seu. O marido tranquilo falou: nossa, você é muito esquecida. E ela falou: esquecida por quê? Ele diz: você não lembra que nós estávamos saindo da maternidade, o menino se sujou todo, se cagou todo, e você falou comigo: volta lá e troca o garoto? Eu fui lá, deixei o cagado, peguei o limpinho. É lógico que isso não aplaude, não. Doze homens vão fazer compra para 13. Por quê? Por que será que Jesus diz: eu quero ficar sozinho? Será que ele quer orar? Será que ele quer um momento a sós com o Pai? Por isso? Não. Ele quer um momento a sós com uma pessoa. Ele quer ter uma conversa em particular com uma pessoa. Não pode ter a interferência de ninguém. Ela pertence ao mundo que Jesus quer mudar. Ela pertence ao mundo que Jesus quer transformar. E não tem ninguém, certo, nos seus discípulos, que possa ir tão bem neste mundo como esta mulher pode ir. Ela é famosérrima, quase uma influência digital, uma dona. A fama não é boa não, hein? A dona é bagunçada, entendeu? Sabe? 5 homens, já está no 6º. Uma mulher para gostar de homem, Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Isso é quase um furor uterino. Essa dona bagunçada, uma dona. Sim ou não?
Sim ou não? Seja em qualquer nação, a mulher com um montão de histórico desse de homem. Um homem, 2 homens, 3 homens, parece coelhinho da Páscoa. Certo? Uma mulher. Lá estava ela. Ela queria a mesma coisa que você. Porque todos nós estamos buscando a mesma coisa, querido. Não se engane, ser feliz. Todos nós estamos procurando a felicidade. A pergunta é: onde ela está? Descubra o endereço dela. Você achou que ela está no dinheiro? Vá para lá. E se você acha que está no dinheiro, está me dizendo que os alfaviles da vida não tem ninguém feliz. A felicidade que todos nós procuramos está no mesmo lugar, em Cristo Jesus. É isso. Mas a dona está atrás dos homens, tá beleza. Jesus senta lá no pocinho e está esperando a dona. Ela não sabe que ele marcou um encontro com ela, porque você talvez não saiba que ele marcou um encontro com você aqui nessa noite. Talvez você pense que veio aqui porque você quis, porque é festividade, porque alguém te convidou. Se fosse só isso, o inimigo tinha impedido você. Você está aqui porque ele marcou um encontro com você nessa noite, para dizer para você que há um mundo para você mudar. O mundo que o apóstolo não vai mudar, que eu não vou mudar, porque não é o nosso mundo, é o seu mundo. E você precisa sair daqui equipado para mudar seu mundo. É assim que funciona. Ele está lá sentadinho, quando quem vem? A dona. Uma cordinha, um cântarozinho para apanhar água. Quando ela olha para o poço, o que é que tem perto do poço? Um homem. Entendeu? Um homem. Ela gosta de quê? Isso. Me ajuda a pregar. Ela gosta de homem. O que tem lá perto do poço? Um homem. O homem que ela está atualmente é compartilhado. Jesus vai falar: você está com um homem que nem é seu, tá? Estava tão ruim de achar homem que já estava compartilhando homem. Ela olhou, mas aquele homem não serve, porque ele é judeu e ela é, puxa vida, não vai rolar. O que ela não sabe é que vai rolar. O que ela não sabe é que ela vai encontrar o 7º homem, o homem perfeito. Um homem que não quer seu corpo, quer sua alma. Um homem que não quer tirar dela prazer, quer oferecer a ela prazer e dar a ela um sentido na vida. O que ela não sabe é que aquele homem não é como os outros homens. Ele vai acabar com a vergonha, com a humilhação. Ele vai dar sentido, vai dar direção. Coisas que ninguém pode fazer por você, ele pode. E lá vem ela. Meio-dia. Quem é que põe a água meio-dia no Oriente Médio, pai? Apóstolo. Água quente. Horário de pegar água de manhã cedinho, madrugada fria. Pega uma água geladinha, bota no cântaro de barro, fica geladinha. Mas de manhã quem vai buscar água são as mulheres da comunidade. E as mulheres da comunidade não querem andar com essa dona que todo mundo pega. Essa piriguete. Entendeu? Fama ruim, ninguém quer ser visto. Marido nenhum quer sua esposa andando com essa dona bagunçada. Má influência. Então ela não pode ir de manhã, vai meio-dia pegar água quentinha. É o que deu. A culpa dela ir meio-dia é de quem? Das mulheres? Sim ou não? De Deus? A culpa é de quem? Isso aí. Falar dos outros é fácil. É dela sim, essa dona bagunçada. Mas quem é que está sentado perto do poço? Jesus. Jesus está precisando de uma missionária. Mas essa aí não vai servir, né, gente? Vidinha desse jeito assim. Cuidado com a sentença que você dá para os outros. Cuidado. Cuidado, você pode se surpreender.
Amanhã ou depois, aquele que você dava por perdido teve um encontro com Jesus e vai estar nesse altar pregando a palavra para você. A igreja só está aqui porque acredita nisso. Quanta gente chegou aqui desacreditada, quanta gente chegou aqui, ninguém dava nada por eles, e vocês acreditaram nessas pessoas, e hoje elas são pastores, são ministros. Olhe bem. Aí ela vem, mas ela só quer pegar água, e esse homem não serve. Quando ela vai pegar água, Jesus fala assim, a tradução é minha, tá? Você me dá um pouco d'água, por favor? Ele nem estava com sede. Mas ela falou, como o senhor ousa falar comigo? Que eu sou uma mulher samaritana, seu estrangeiro. Sou uma mulher decente, não estou aqui para ser abordada por homem. Sabe de nada, inocente. Jesus olhou para ela e deve ter pensado, dona, sei até quem te pega, quem pegou, quem vai pegar, eu conheço tudo da sua vida. Eu conheço, é verdade, você vai encontrar com ele, você pode não saber nada a respeito dele, mas ele sabe tudo a teu respeito. Não interessa de onde você vem, pode estar debaixo de uma figueira, pode estar onde for. Ele sabe por onde você passou, quem te magoou, quem te ofendeu, quem te abandonou, quem te traiu. Ele sabe que não era para você estar vivo, mas você só está vivo porque ele marcou um encontro com você aqui hoje. E pronto. E pronto. Olha só. Ele falou para ela assim: ô dona, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem sou eu, quem é o que te diz, dá-me de beber, você que me pediria, e eu te daria da água viva, dona. Ela falou, o quê? Homem é tudo mentiroso. Já está querendo, falando que tem água. Se tivesse água, não estava me pedindo. Ó, falar uma coisa para o senhor. Escuta, o poço é fundo. A cordinha e o cântaro está comigo, tá? O senhor não tem com o que tirar. Aí ele falou, vamos tentar de novo. Aquele que beber desta água aí, dona, do H2O do poço, tá vendo, lourinha? Tornará ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, não tem mais sede. Porque a água que eu lhe der, ele não está falando da sede da água, ele está falando da sede da vida, do prazer de viver, da satisfação de viver. É isso. Ele diz, eu coloco algo dentro de você, que você não vai ter necessidade de mais nada. Mas a dona está olhando para a água. Ô mulher, para gostar de homem de água. Ela falou assim, me dê aí um pouquinho então dessa água aí que o senhor tem aí, onde é que está? No recipiente, para que eu não volte aqui. Note que ela não quer mais voltar no poço, não gosta do pocinho não. Por que será que ela não gosta do poço? Porque todos os dias provavelmente ela vai ao poço, sim ou não? Porém ela vai sozinha, porque ninguém quer andar com, não tem credibilidade, não tem bom testemunho, não tem nada. E ficou chateadinha com o pocinho. Não gosta desse poço. O poço deve ter falado, o que eu te fiz? Nem te peguei, maluca. Vive uma vida torta e agora fica arrumando ideia. Olha só. Mas Jesus falou, já que não está funcionando com a água, vai lá e chama seu marido. Ela falou, marido? Vamos voltar para a água que estava mais confortável. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, você disse a verdade. Durante a conversa, o marido fica para trás, a água também, a palavra adoração, servir, monte, Deus, entra na pauta. Jesus começa a explicar para esta mulher quem é que Deus está buscando, verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade.
Conversas que ele deveria ter com Pedro, Tiago, João, Filipe, André, ele está tendo com a samaritana, explicando o dom de Deus, explicando quem Deus anda buscando e procurando. Que conversa sem pé e sem cabeça é essa que Jesus está tendo com essa estrangeira samaritana? Pois é. Enquanto Jesus está explicando tudo isso a ela, dizendo para ela, e ela acreditando que ele é o Messias, quem é que vem chegando? Os discípulos com as comprinhas. Chegou lá com as comprinhas. Quando eles estão chegando, a mulher rapou fora, saiu correndo, mas deixou o cântaro para trás e a corda. Por dois motivos: provavelmente para Jesus tirar a água, e depois porque ela está dizendo: eu já estou voltando, eu estou indo lá, mas eu já volto. Sabe onde ela foi? Na mesma cidade que os 12 discípulos foram. Os discípulos foram fazer compra lá, sim ou não? Quantas pessoas ele evangelizaram? Ninguém. Eles voltam de mão vazia. E está comendo. Jesus nem comeu, ficou só olhando. De repente, quem é que aparece lá na esquina, virando a curva assim? A dona. A dona foi lá na cidade e falou: aí, rapaziada, chega aí. Fui lá no poço, vocês não vão acreditar. Quem estava lá? O Messias. Rapaz, falou comigo, Messias. Ele mudou minha vida. Eu imagino os caras olhando e falando assim: ô querido, ó, o Messias nunca ia aparecer para alguém com a vida torta igual a sua. O Messias ia aparecer, se tivesse que aparecer, para os certinhos. Como você disse que você, com a vida desse jeito, teve um encontro com o Messias? Ele mesmo disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não sei quem você é, o que você já fez, qual é o seu passado, qual é a sentença que dão a seu respeito. Eu sei de uma coisa: Deus tem um futuro para você que não tem nada a ver com o seu passado. Se as pessoas não acreditam em você, ó, beijinho no ombro, que se dane se acredita ou não acredita. Eu sei que vem ela, foi lá e falou para os caras: vambora gente, vamos lá ver o Messias. E os caras foram. A dona está Eu imagino Jesus olhando para ela, trazendo aquele montão de gente e olhando para os discípulos. Ele não está criticando, ele só está dizendo para mim, para você, por discípulos, para ela, que cada um tem a responsabilidade de mudar seu mundo. Aquele era o mundo dela, era a obrigação dela mudar seu mundo e não dos discípulos. Agora ela traz consigo aqueles homens e diz: olha, aquele ali é o Messias, o que não está comendo. Eles conversam com Jesus, pedem para Jesus ficar com eles alguns dias. Dias depois, aqueles homens chamam a mulher e dizem: mulher, no começo nós acreditamos porque você disse. Porque no começo é assim. Não tem nada de errado no começo da sua caminhada você começar com um pouco da experiência dos outros, mas isso precisa acabar. As experiências dos outros têm que dar lugar às suas próprias experiências. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, certo? No seu casamento, nos seus filhos. Está na hora do milagre parar de acontecer perto de você e começar a acontecer em você. Está na hora de parar de acontecer na casa do outro e acontecer na sua. Você vai dizer: o meu casamento, os meus filhos, a minha saúde, a minha comunhão com Deus. Pois é. Aquela mulher fez a diferença, porque Samaria era o mundo dela. Jesus pegou seus discípulos e foi embora. E Samaria recebeu a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Pois bem. Mas Samaria era muito pouco, né?
está ali entre Jerusalém, a Galiléia. Aquele lugar era um lugar que, pelos discípulos, a salvação não chegaria, mas chegou. Mas ainda era muito pouco. Precisava ir mais além. O lado leste do Mar da Galileia, a terra dos gentios, Decápolis, as 10 cidades pagãs. Agora esse é o alvo de Jesus. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. E sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiu sobre o barco e ele já quase se enchia. E ele estava deitado na popa do barco sob a almofada, e despertaram dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5. Chegaram na outra banda, na província dos Gadarenos, ou dos Gezerenos, não sei como é que está a sua tradução. E agora o que vem de lá? Um cara pelado, maluco, cheio de demônio, correndo na direção de Jesus. Pensa, que visão do inferno. Aquele maluco correndo, peladão. Eu imagino os discípulos. Pô, acabamos de sair de uma tempestade. Lá vem o peladão. E veio ele. Todo mundo conhecia ele. Ele atacava as pessoas, gritava, se feria. As pessoas mudavam sua rota para não passar perto dele. Morava nos sepulcros. Ele se aproxima de Jesus e falou: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? Oh, filho do Altíssimo. Bom, não foi o homem que identificou Jesus. Não foi. Isso eu tenho certeza. Ele estava endemoniado. Então não foi ele. Ele nem conhecia Jesus. Não foi o Espírito Santo que revelou. O Espírito revelou a Pedro. E você, Pedro, quem dizeis vós ser o Filho do Homem? Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: aventurado é você, Simão Bajonas, que não te revelou a carne e o sangue, mas o Espírito do meu Pai que está em... E não era o Espírito do Senhor que estava naquele cara. Quem estava lá era Satanás. Então quem chamou Jesus de Filho do Altíssimo, é quem sabia que ele era Filho do Altíssimo. E o diabo sabia que Jesus estava do outro lado para fazer alguma coisa. E o que Jesus veio fazer neste mundo foi destruir as obras de Satanás. Então o diabo sabia: o que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo? O diabo sabia que o problema era entre ele e Jesus, e não o recipiente. Jesus falou: como é que é seu nome, rapaziada? Falou: meu nome é Legião, porque nós somos um montão aqui alojado nesse maluco pelado. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai dele agora. Sai dele agora, vaza. Aí o demônio falou: a gente pode entrar nesses porquinhos? Jesus falou: nos porquinhos pode, é só sair dele, não me perturba não. Aí entraram nos porquinhos, jogou os porquinhos lá dentro do lago, os porquinhos morreram tudo afogado. Rapaz, o cara tomou um banho, trocou de roupa, parou de ficar gritando, sentou perto de Jesus. Olha que beleza. Ninguém dava nada por ele, um endemoniado, esquisito, pelado. Seja franco. Olhe bem, ele estava lá do outro lado, onde Jesus não ia. E o que acontecia com ele lá do outro lado? As pessoas tentavam prendê-lo. É claro, quem não consegue poder para transformar, tende a prender. Um ambiente que não tem poder de transformação, tem que estabelecer um ambiente de prisão. Essa é a grande verdade. E por que é que do outro lado não tinha transformação? Porque Jesus não estava lá. Porque assim que Jesus chegou com ele a transformação. O cara pelado agora está
vestido. O insano agora está com juízo. Quando os camaradas chegam, eles veem o cara vestido, sentado e em perfeito juízo. Os camaradas procuram os porquinhos. Cadê os porquinhos que estavam aqui? Alguém falou, foi aquele lá, ó, matador de porquinho, que matou o porquinho dos 6. Ele foi lá e falou para Jesus: ó, vai embora, o senhor não é daqui, volta para lá, ó. Jesus falou: beleza, valeu. Aí o ex-endemoniado, vestidinho, bonitinho, falou assim: aí Jesus, deixa eu ir com o senhor. Jesus falou: não vai rolar não, já está completo aqui o time, tá? Vai para sua casa. Eu não vim aqui para levar você comigo, eu vim aqui para ficar com você aqui. Eu vou ficar em você aqui. Eu estou indo embora, mas eu vou ficar em você. Vá para a tua casa, vá para os teus e mostra para eles quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia de ti. Aí eu acho maior barato. Eu imagino ele indo para cá. Pensa, assim, eu fico construindo a imagem na minha cabeça. Ele indo para casa assim, vestido, e a família olhando. Olha lá, parece o... Será que é ele? Mas está vestidinho. Não está mais doido não. Não. Eu acho maior barato quando Jesus muda a vida da gente, que as pessoas começam a olhar a gente com desconfiança. É ou não é? Antigamente as pessoas tinham certeza de quem você era. Agora ela já tem dúvida. Ó, parece ela, ó, só está com a língua menor. Menina, tá quieta, não fala mais dos outros. Será que está doente? Eu acho que vai morrer. Lembra quando as pessoas chamavam a senhora de mulher peixe? Lembra disso? Tempo antigo. Tá certo? As coisas mudam. Quando Jesus chega, o passado fica para trás. Tem muita coisa do seu passado e do meu que eu não tenho honra, que eu não gostaria de ter vivido, mas vivi. Eu gostaria de ter vivido num lar direitinho. Meu pai casou 8 vezes. Ele, Fábio Júnior e uma turma. Acho que era da mesma turma. Eu já vivi coisa que eu me envergonho, mas não me matou, não me destruiu. Ele me achou como achou aquela mulher. Ele me achou como achou aquele homem. Eu estava pobre, cego, nu, eu não era nada. Ninguém acreditava em mim. Eu fui dar meu primeiro beijo com 17 anos. 17 anos, nenhuma menina queria namorar eu. Morando em Xerém, um lugar pequenininho, um pai desse jeito, com aquele montão de mulher. Qual é a mãe séria e pai sério que gostaria de um filho de um indivíduo desse? Eu beijava espelho, porque as meninas queriam beijar, eu não. Beijava mesmo, né? De olho aberto para ter emoção, eu beijando eu. Feio, não tinha nada. Uma reputação ruim. Mas um dia ele olhou e falou assim: é esse aí mesmo. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que eu ia viajar o mundo. Eu pertencia a uma igreja dessas pentecostal, sabe? Do manto. E eu estava lá sentado. Tinha um vaso, né? Fogo puro. Botou a mão na minha cabeça e falou assim: eu vejo você com a mala no aeroporto, viajando no mundo.
Eu falei, esse maluco fumou o quê, rapaz? Onde? Aquela época, Ezequiel, o pessoal botava terno para andar de avião. Passar de avião, você tinha que vender um rim para ir e outro para voltar. Tinha que fazer diálise depois. O cara bota a mão na minha cabeça e disse que eu ia viajar o mundo. Eu falei... Deve ser um maconheiro sem vergonha que veio no culto. Você pensa que eu acreditei? Tem que ter fé para se cumprir. Tem não, meu filho. Precisa não. Se ele falou, você precisa ter fé para manter. Você precisa ter postura para levar adiante. Botar nas suas costas e fazer com que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Então eu não sei de onde você veio. Eu sei que ele pegou uma maluca que virou missionário lá em Samaria. Um pelado. Jesus falou, vai para sua casa. Capítulo 5. Capítulo 7. Finalzinho do capítulo, versículo 50, 51. E ele volta àquelas terras, pelos termos de Tiro e de Sidom, entrando pelo território de Decápolis. 2 anos e meio depois, Jesus volta lá. Capítulo 8, os primeiros versículos. Ele vai fazer lá a segunda multiplicação dos... Tinha 4.000 pessoas, sem falar mulheres e crianças, para ouvir Jesus pregar e depois comer, porque crente... Pergunto eu para os irmãos, durante esses 2 anos e meio da primeira visita até a segunda, quem foi que Jesus deixou lá para pregar a sua palavrinha? 3 palavrinhas. O ex-pelado, que agora está vestido. Pastor, o que o senhor acha disso? Eu acho que todo mundo tinha que ter um demônio. O Ezequiel, ou acho, pastor. Ou acho. Porque ia ser tão fácil de pastorear. Por quê? Porque se todo mundo tem um demônio, o que você faz? Faz só um modelo de culto, exorcismo. Vem aqui, você é demônio agora, sai, entra nos porquinhos, mata. Aí o demônio sai e a pessoa fica boa. Qual é o problema? É que a maioria das pessoas não tem demônio, o que está na pessoa é a própria pessoa, você quer? E aí nós não podemos expulsar dela ela. Como é que eu vou falar agora? Sai daí, Cláudio! E tu aplaudiu? Você está rindo, mas o assunto é sério. Hoje gente tem um mundo para mudar. Esse mundo é o seu. Você tem que sair daqui, certo? Agora, qual é a grande questão dos 2 textos? É que antes de mudar Samaria, o evangelho mudou a samaritana. Antes de mudar Decápolis, o evangelho mudou o ex-endemoniado. O grande problema é que as pessoas querem que o evangelho mude seu mundo, se ele não foi capaz de mudar nem você mesmo. O evangelho poderoso, ele muda primeiro você, depois muda seu mundo. Entendeu, sogra? Tem que mudar a senhora, entendeu, nora? Entendeu, marido? Que agora eu vejo os caras assim aí, ó. Muda primeiro para eu mudar depois. É o seu mundo. Não interessa quem você foi. É só uma questão de tempo. Eu pergunto a você e deixa eu voltar na samaritana. Olha só. Deixa eu ver aqui meu horário para não passar. Já estou terminando. Olha só. Escute aqui. Pense comigo. Você olha para a samaritana. Ela gostava do poço, sim ou não? Lembra? Ela gostava do poço? Mas depois que no poço ela encontrou Jesus e teve sua vida transformada, você acha que ela tinha uma nova visão do poço? Sim ou não?
Você acha que agora que o evangelho alcançou não apenas aqueles homens, mas provavelmente um grupo maior, ela poderia ir agora pela manhã buscar água com as outras mulheres? Sim ou não? Porque o lugar da sua vergonha, Ele vai te dar dupla honra.